Bom dia a todos. Vamos dar início então ao conjunto de 3 audições ao Ministro do Ambiente e da Ação Climática, sendo a última também com o Secretário de Estado da Conservação da Natureza e das Florestas. Agora, a primeira audição é, e passo a citar, a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega sobre as conclusões e decisões resultantes da COP27 que podem influenciar diretamente a economia de Portugal e o dia-a-dia dos portugueses. Gostava de saudar os senhores deputados, as senhoras deputadas, o senhor Ministro e também a senhora Secretária de Estado, que estão aqui presentes, e gostava também de falar um pouco sobre a dinâmica da audição. A audição terá uma primeira apresentação de 3 minutos por parte do requerente, neste caso o Grupo Parlamentar do Chega, depois o senhor Ministro, ou quem o senhor Ministro entender, terá uma intervenção inicial de 10 minutos e depois cada grupo parlamentar tem até 4 minutos para questionar, para fazer uma intervenção e os deputados únicos até 3 minutos. E, por fim, o Sr. Ministro tem até 15 minutos para uma resposta global às intervenções dos grupos parlamentares e dos DURPs. Gostava de convidar a Sra. Deputada Rita Matias para a intervenção até 3 minutos. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a palavra, cumprimento os senhores deputados, cumprimento também o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, agradecendo pela disponibilidade de poderem prestar esclarecimentos a esta Comissão também. Dizer que, como é sabido, realizou-se a COP27 em novembro de 2022 e que Portugal contou com uma delegação desde já presidida pelo Sr. Ministro aqui presente. Também tivemos a oportunidade de ter o Sr. Primeiro-Ministro presente nesta COP. Tivemos 9 deputados desta Comissão, também tive o gosto de lá estar, 2 secretários de Estado, também uma comitiva de técnicos, ambientalistas, empresários e, portanto, é sabido também pelo público geral que esta Conferência das Partes assinalam-se acordos que vão impactar as nações, impactam a vida dos cidadãos, também as dinâmicas empresariais e por isto pedimos esclarecimentos para perceber qual o grau de compromisso assumido pelo Estado português, qual o grau de compromisso assumido também pela União Europeia e de que forma é que os cidadãos vão ser impactados diretamente. Das principais conclusões desta COP27 resultaram 5 pontos fundamentais, desde já a criação de um fundo específico para perdas e danos, que foi talvez a maior conquista assinalada nesta COP. Deste fundo, que para já é vazio, vai ser estabelecido ou iria ser estabelecida em março de 2023, não sabemos em que ponto é que está, mas se o Sr. Ministro também puder esclarecer, é importante. Vai ser estabelecido um comitê para fazer esta transição e para gerir, portanto, as contribuições que chegarão por parte dos Estados-membros e por parte dos Estados também que integram as Nações Unidas. Foi também reforçado o compromisso de se batalhar por não aumentar a meta de 1,5 graus, reforçando então também o papel dos países na questão da redução das emissões dos gases com efeito de estufas. Também queremos perceber o que é que Portugal vai fazer neste sentido, que sacrifícios é que vai pedir às empresas portuguesas, que apoios é que está disposto a dar. Foi também assumido um compromisso de todos os países desenvolverem ações de mitigação destes efeitos e de adaptação. Sabemos também que a Comissão Europeia já disponibilizou ao longo dos anos cerca de 27 mil milhões de dólares para medidas de ação climática a nível mundial, também com maior efeito em países mais pobres e vulneráveis, que foi também uma das grandes matérias debatidas nesta COP, e também através de subvenções que pretendem que o investimento privado portanto, promove uma transição energética. 27 mil milhões de dólares é muito dinheiro, é preciso perceber onde é que estas verbas estão a ser aplicadas. Também a União Europeia nesta COP assumiu o compromisso de elevar não para uma redução em 55% dos gases de efeito de estufas, mas para 57%. O que é que implica este aumento de 2%? O que é que implica para Portugal? E mesmo para concluir, ontem o senhor Ministro, aliás, dizia que Portugal é dos países da União Europeia mais vulnerável às alterações climáticas e os seus impactos são conhecidos. Falou em seca severa, falou em anos secos, em fenómenos de precipitação intensa, em incêndios florestais de uma magnitude impensável há uns anos e, portanto, parece-me que Portugal é um dos países, pelos vistos, segundo o Sr. Ministro, mais vulnerável às alterações climáticas. Aquilo que eu pergunto é, Portugal vai estar a contribuir para este fundo ou vamos beneficiar deste fundo, tendo em vista que somos, pelos vistos, o epicentro destes fenómenos e, pelos vistos, estamos no centro do risco? Muito obrigada, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Ministro para uma intervenção até 10 minutos. Tem palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os Srs. Deputados. Em particular, cumprimento a Sra. Deputada Rita Matias. Agradeço a oportunidade de debatermos este tema no Parlamento. Acho que considero muito positiva essa iniciativa. Uma oportunidade para fazer um ponto de situação relativamente àquilo que foi a COP27 e já agora fazer a ponte para a COP28, que se realizará este ano. Primeiro aspecto que importa, penso que ajudar no processo de esclarecimento e nas questões que vão sendo colocadas, é que os acordos alcançados nas conferências das partes são acordos globais, que depois cabe declinar para os vários países nas suas políticas nacionais. Enquanto parte da UNFCCC e do Acordo de Paris, Portugal está naturalmente sujeito às obrigações estabelecidas nesses instrumentos. Portugal não tem uma contribuição nacionalmente determinada, nacional, dado que integra aquilo que são as contribuições da União Europeia, juntamente com os restantes Estados-membros, através de um acordo de implementação conjunta. As obrigações ao abrigo do Acordo de Paris, que não se encontram abrangidas pelo acordo de implementação conjunta, aplicam-se diretamente a Portugal, aos restantes Estados-membros e à União Europeia, no que diz respeito às obrigações de reporte, à adoção de determinados documentos estratégicos, como a estratégia de longo prazo e a comunicação de adaptação ao NFCC. Depois queria também dar nota que, estando nós comprometidos no seio daquilo que são os compromissos europeus e, portanto, na COP nós participamos dentro daquilo que é a delegação europeia, mas a Europa compromete-se em conjunto, a União Europeia compromete-se em conjunto, Portugal naturalmente acompanhou as posições que a União Europeia foi assumindo relativamente, em particular, a esta COP27. Eu queria dar nota que a expectativa, quando o objetivo para a COP27 iniciou-se com a expectativa de ser uma COP de implementação de um conjunto de estratégias que tinham sido e metas que tinham sido estabelecidos na COP anterior de Glasgow e, portanto, o objetivo em concreto estava estabelecido à entrada para a COP, se a Sra. Deputada se recorda, por um lado havia a dimensão de manter a ambição das metas que tinham sido estabelecidas em Glasgow, portanto não recuar, apesar de todo o contexto complexo da crise e das consequências associadas à crise da guerra da Ucrânia, no que diz respeito à dificuldade das cadeias de abastecimento, à dificuldade da garantia de abastecimento do gás. Por outro lado, claramente, vindo de um conjunto de países, a necessidade de estabelecer soluções de financiamento de perdas e danos, como a Sra. Deputada muito bem disse. Portanto, havia um conjunto de aspectos que eram essenciais no início da COP, não só a garantir soluções de financiamento de perdas e danos, não haver um recuo relativamente ao financiamento climático, que a Sra. Deputada também faz referência no âmbito global de 100 bilhões de dólares, mas depois isso reflete, do ponto de vista da União Europeia, com o seu próprio compromisso, um reforço no financiamento da adaptação e depois um alinhamento dos investimentos das instituições financeiras internacionais com os objetivos do Acordo de Paris. Houve, naturalmente, da parte da União Europeia, um papel muito importante para desbloquear o impasse negocial que nós assistimos no contexto da COP, que permitisse não só demonstrar simultaneamente a prioridade à solidariedade com os países mais vulneráveis, a criação do dito fundo, num contexto de um mosaico de soluções de financiamento que pudessem ser abrangentes. Inicialmente, durante o período da COP, ainda havia dúvidas sobre a capacidade ou não de haver uma decisão chapéu, uma cover decision, mas foi possível desbloquear com a criação do Fundo para Loss and Damage e que pudesse ser posteriormente implementado. Dar nota também que foi possível salvaguardar que a COP não representasse um retrocesso face aos resultados alcançados em Glasgow. Os princípios do Pacto de Glasgow foram mantidos e, obviamente, houve alguns aspectos que havia a expectativa de maior ambição, por exemplo, relativamente à ambição da mitigação, mas que não foram possíveis constar daquilo que era a decisão final. Portanto, eu diria, de forma muito resumida, que a decisão chapéu, a cover decision, constitui um plano de implementação e que teve essencialmente 4 temas. O programa de trabalhos da mitigação, portanto, um dos objetivos é acelerar os esforços
permitindo manter o objetivo de manter o nível de 1,5 graus Celsius como atingível. Segundo, a criação do Fundo de Perdas e Danos, para responder às vulnerabilidades dos países mais expostos, um programa de trabalho de adaptação e um programa sob o novo objetivo quantificado para o financiamento climático. Portanto, estes, de alguma forma, foram os principais resultados da COP. De lá para cá, tivemos recentemente a informação do IPCC de junho relativamente aos dados de atualização das alterações climáticas. A informação que nos chega da ciência, nomeadamente deste painel de cientistas, é muito clara. Os atuais compromissos existentes, se mantivermos aquilo que são os compromissos existentes do ponto de vista das políticas, nós atingiremos 1,5 grau entre 2030 e 2035, com possibilidades de consequências superiores nos próximos anos. Nós somos um país exposto às alterações climáticas. Eu não diria, como a sua deputada disse, nós estamos no epicentro deste problema, mas nós somos um país exposto às alterações climáticas, somos um país costeiro. Se nós formos ver aquilo que é a informação que temos da Agência Portuguesa do Ambiente, desde 1950 nós já perdemos 13 km² de costa. É muito evidente as ondas de calor, o aumento da frequência de ondas de calor no nosso país e o impacto que isso traz, quer ao nível da seca, quer ao nível do risco de incêndio, e, portanto, não é preciso sequer fazer grandes projeções para perceber o impacto que têm as alterações climáticas no nosso país. Depois, queria dar nota que, portanto, é muito evidente a necessidade que temos, do ponto de vista concreto, de prosseguir aquilo que são os compromissos que foram sendo estabelecidos a nível internacional e, em particular, projetar para a COP28, que se vai realizar este ano no Dubai, a expectativa de aumentar a ambição. Havia um conjunto de objetivos que estavam estabelecidos na COP27 que não foram possíveis estar estabelecidos naquilo que era a Cover Decision, que eu acho que devem ser, de alguma forma, devem-se procurar recuperar desde logo o tema do phasing out dos fossil fuels e, portanto, daquilo que são os combustíveis fósseis, como algo que é inevitável. Aliás, nós recentemente, eu e a Sra. Secretária de Estado de Energia e Clima, participámos no Conselho Informal dos Ministros do Ambiente e Energia em Valladolid, portanto, recentemente, onde esteve presente o Presidente da COP28 e ficou evidente, acho que há uma consciência coletiva, tem existido um trabalho que nós consideramos de grande dedicação e adequado para aquilo que é os objetivos da COP28, por parte de quem vai presidir a COP, de procurar falar com todos os intervenientes, desde os países, das várias geografias, com as ONGs, para estabelecer aquilo que é um envolvimento para esta COP28, para podermos recuperar mais ambição relativamente à mitigação. Há uma expectativa de, como disse bem, de dar um passo em frente relativamente à objetivação relativamente aos fundos, e também a COP28 marcará o primeiro Global Stocktake e, portanto, com isso também a atualização das contribuições nacionalmente determinadas, sendo certo, como eu disse há pouco, nós estamos integrados no espaço europeu e é no espaço europeu que devemos necessariamente estar enquadrados. Queria dar nota que Portugal, em particular, tem 3 aspectos que gostava de destacar relativamente ao trabalho da COP27 para a COP28. Primeiro, os nossos próprios compromissos, que contribuem para, no fundo, o aumento da ambição no espaço europeu, obviamente com o devido peso e com a devida proporcionalidade que um país como o nosso tem, mas dar nota que a apresentação do Plano Nacional de Energia e Clima é claramente um passo nesse sentido. Nós somos um dos 5 países da União Europeia que apresentou já uma atualização do Plano Nacional de Energia e Clima, quer dizer, discutimos ontem na Comissão de forma um bocadinho mais aprofundada, mas é uma clara aumento da ambição do nosso país relativamente não só aos objetivos de mitigação, porque nos propomos a atingir 80% de energia renovável, de eletricidade produzida de fonte renovável até 2030,
e 85% até 80% até 2026 e 85% até 2030. Estamos a aumentar também os objetivos do ponto de vista, por exemplo, da mobilidade, onde o Sr. Deputado Carvalho, e bem, falou das várias dimensões para o consumo final de energia. Sabemos bem que há outras dimensões que são muito importantes para além da produção de energia, como o tema da mobilidade, que também no próprio PNEC tem um aumento de ambição. Isto é uma dimensão muito importante que queria dar nota. Segundo aspecto, e, portanto, que vai ao encontro daquilo que a Sra. Deputada referiu, que era, na última COP, a possibilidade da União Europeia aumentar, nesta década, aumentar a sua ambição de 55% para 57%, algo que ainda não se materializou na atualização do Fit for 55, que é o pacote que nós temos do ponto de vista europeu, mas que na prática vai em linha com esses objetivos. Segundo aspecto muito importante, que acho que é um aspecto relevante, que é a inovação que o nosso país apresenta do ponto de vista dos mecanismos de financiamento no âmbito do clima. Portanto, Portugal celebrou recentemente um acordo emblemático com o Estado de Cabo Verde relativamente à conversão da dívida pública em financiamento do Estado de Cabo Verde no seu próprio fundo climático, ou seja, na prática, a dívida que Cabo Verde tinha com Portugal é transformada num contributo de Portugal para um fundo que o Estado de Cabo Verde vai criar. E, portanto, claramente, este é o tipo de instrumento inovador que pode ser contabilizado para efeitos daquilo que são os mecanismos do tal mosaico. Estou já a terminar. O mosaico de soluções de financiamento que se foi referido. Aliás, nós tivemos a oportunidade agora em Valladolid dar destaque relativamente a esta própria solução que Portugal encontrou com o Estado de Cabo Verde e foi, quer pelo Presidente da COP, quer por outros países, nomeadamente para a Alemanha, destacado como uma inovação relevante, esta conversão da dívida. Portanto, nós também podemos contribuir aí, dar destaque a isso. Terceiro é simplesmente a nossa presença. Foi claro, na altura, todos falámos sobre isto, Portugal devia participar na COP28 com um pavilhão próprio, que o pavilhão devia ser um espaço de participação das várias instituições nacionais, das ONGs, ser um espaço inclusivamente para a Comissão de Ambiente poder também participar e, portanto, queremos estar presentes nesta COP de uma forma diferente, de uma forma mais concreta e poder ser um espaço em que partilhamos aquilo que estamos a fazer no nosso país, partilhamos o que estamos a fazer no âmbito da CPLP, mas também, obviamente, partilhamos daquilo que são as discussões que estão a existir na COP. Procurei tentar tocar nas várias dimensões que eu acho que são relevantes para este debate. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. E eu agora gostava de dar a palavra aos justos parlamentares. É só na segunda audição. Muito bem. Eu gostava de dar a palavra então ao Sr. Deputado António Monteirinho para uma intervenção até 4 minutos. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Eu queria fazer esta minha intervenção dividida em 3 planos. Um primeiro plano sobre o requerimento que foi introduzido pelo Chega, um segundo plano sobre das conclusões da COP e um terceiro plano daquilo que é a ação do Governo para efeitos concretos da sua ação em termos do público e da população. A conferência, a COP27 foi um sucesso e adotou uma série de acordos importantes que vão, com toda a certeza, ajudar estas alterações, a combater as alterações climáticas. Era uma ação para as pessoas e para o planeta, tinha que ser dirigido nesse sentido. Dessa reunião resultaram aquilo que já foi aqui discutido e que o Chega apresentou, resultaram algumas conclusões diretas para aplicar até 2030, sendo que intervalados com as outras COPs que irão sequencialmente acontecer ano após ano, e de salientar esta alteração, possível alteração de 55% em termos de redução para 57%. O Chega apresenta no seu requerimento e diz que a Índia e a China não acompanharam aquilo que foi a assinatura deste acordo e a questão que devemos colocar é se a União Europeia também devia seguir isso. Evidentemente que não. A União Europeia, com Portugal integrado, deve ter a sua orientação e deve ser o farol nesta política global, e com toda a certeza que tem que andar nesse sentido e ser sempre o indicador principal neste mundo. E essas alterações também implicam, com toda a certeza, desenvolvimento, mais emprego, mais procura da adoção de energias limpas e da utilização dessas mesmas e, com toda a certeza, uma contribuição positiva para toda a população do mundo inteiro. Assim sendo, esta negação da ciência que o Chega acompanha é, de alguma forma, um atraso na evolução de todo o pensamento da nossa humanidade
e que deixa claramente uma diferença entre aquilo que é o Governo, aquilo que é o Partido Socialista e aquilo que são os restantes partidos e coloca o Chega nessa dimensão, que é uma dimensão que eu diria de atraso em termos de pensamento. A segunda dimensão e o segundo plano que eu iria falar era sobre as conclusões. E aí, rapidamente, só dizer que a principal conclusão é aquele fundo que existe, o Fundo Global de 100 bilhões de dólares para ajudar os países em desenvolvimento a adaptar-se a estas mudanças climáticas. Não podem estes blocos, de alguma forma, os blocos mais desenvolvidos, exigirem aos países que em vias de desenvolvimento ou subdesenvolvidos que apliquem medidas de mitigação contra as alterações climáticas e depois não haver financiamento para que isso aconteça. Isso é, de alguma forma, uma forma diferente de estar e com toda a certeza que a União Europeia tem que estar também na vanguarda dessas decisões. Os acordos alcançados são, sem dúvida alguma, para proteger o planeta e garantir um futuro sustentável para todos. E a conferência foi um sucesso e contou com a participação de uma ampla gama de atores. E isto é importante salientar, desde os governos, passando pelas empresas, passando pela sociedade civil. Há aqui um complemento entre os diversos atores no mundo que querem todos participar num determinado sentido, que é para combater estas alterações climáticas. Não podia deixar de salientar rapidamente o seguinte aspecto. Basta olharmos para o telejornal de ontem ou de anteontem e vermos as temperaturas recordes na China, os tufões em Hong Kong, as cheias na Coreia do Sul, os Estados Unidos com diversos estados com profundas alterações de calor, chuvas intensas e por aí fora. Isto é uma evidência que hoje não é colocada em causa por ninguém. Depois, o terceiro plano sobre aquilo que têm sido as políticas aplicadas pelo Governo do Partido Socialista e concretamente pelo Ministério do Ambiente e da Ação Climática, salientar a Estratégia Nacional da Adoção, o Plano Nacional de Energia e Clima, que visa aumentar a participação das energias renováveis, pelo que o Sr. Ministro já disse e anunciou aqui, para 85% até 2030. Também a Estratégia Nacional da Adoção de Alterações Climáticas, o Plano Nacional da Defesa das Florestas, contra incêndios, por aí fora. Mas estas medidas todas implicam preços mais baixos energéticos, o mecanismo ibérico é um exemplo disso, segurança no abastecimento para o nosso país, mais emprego e apoios diversos. E, portanto, esta ação que o Governo tem empreendido tem sido, sem dúvida alguma, a ação correta para o desenvolvimento nesta questão ambiental. Terminaria colocando a seguinte questão. O Sr. Ministro anunciou ontem, portanto, os apoios para a eficiência energética dos edifícios, também já tinha sido em termos dos condomínios, e gostaria de saber se existe mais alguns apoios em vista para completarmos o combate à mitigação das alterações climáticas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Hugo Martins de Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD. Até 4 minutos, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Bom dia a todos. Eu, da mesma forma que o meu antecessor, o Deputado António Monteirinho, não queria deixar de começar por me referir aos pressupostos deste requerimento. Porque o que vimos aqui escrito e o que ouvimos na intervenção da Sra. Deputada Rita Matias é esta espécie de negacionismo soft, em que, para dizer que Portugal pode ser afetado, é pelos vistos somos, pelos vistos podemos ser afetados, pelos vistos isto, pelos vistos aquilo. Aliás, não usasse, já tive a oportunidade de brincar uma vez ou duas com a deputada Rita Matias sobre o autocolante que usa no seu portátil com o símbolo dos ODS, do Programa de Desenvolvimento Sustentável, com uma cruz em cima. E, portanto, isto é o que o Chega é. Em política é preciso ser claro, os pressupostos deste requerimento não são outros do que dizer nós somos negacionistas a isto, mas fomos à COP e também vamos à próxima. E, portanto, de alguma forma, é inútil, é tipo ter um isqueiro à prova de fogo. Isto nem é útil para aqui, nem para o Chega. A preocupação é que os resultados da COP influenciem a economia. Sr. Ministro, eu espero que sim, espero mesmo que influenciem, porque quanto mais fizermos, melhor. E quanto menos os outros países que supostamente nós devíamos copiar, na opinião do Chega, quanto menos esses fizerem, pior vão estar no futuro. E, portanto, se nós fizermos, vamos estar à frente, vamos estar melhor colocados
e confiamos que o caminho é de compromisso, desde logo para com a ciência, e portanto não fazer este negacionismo soft. Depois com a Lei de Bases do Clima, aprovada aqui neste Parlamento com contributo de todos, para com a transição energética e, portanto, as nossas preocupações são as mesmas, aliás, às quais o Sr. Ministro já se referiu até por mim, que são com a incorporação de renováveis no consumo final de energia, que estão de alguma forma estagnadas nos últimos anos. É preciso atacar esse problema com um problema que temos decorrente desse, que é termos a segunda maior subida da União Europeia de emissões relacionadas com combustíveis fósseis e com o consumo de combustíveis fósseis em Portugal, que é problemático, não nos deixa bem, com uma inação que agora será resolvida no domínio da eficiência energética, tendo em conta os anúncios que o Sr. Ministro e o Governo fizeram ontem dos programas que aí vêm. E, portanto, as nossas preocupações é que isto se faça em Portugal e que este caminho se faça em Portugal. E é isso que queremos manifestar ao Governo sem qualquer dúvida e sem qualquer hesitação. Sempre que o Governo estiver no caminho da descarbonização, o PSD estará com o Governo. Quanto à COP, não queria deixar de lhe dizer isto. A COP, no nosso entender, e com a intensificação já anunciada pelo Sr. Ministro, da nossa cooperação institucional e participativa na COP, com pavilhão próprio, etc., eu penso, e já lhe disse também na COP, que nós não devemos ignorar as práticas que lá vimos, algumas práticas que lá vimos. A COP não deve ser uma medalha para países que não fazem o mesmo caminho que nós, dizerem que estão muito preocupados com as alterações climáticas porque receberam a COP, mas depois lá dentro não separam lixo, mas depois lá dentro uma pegada carbónica monumental, mas depois lá dentro observam-se as piores práticas ambientais. E, portanto, a COP não pode ser só para uma medalha para usar ao peito em eventos das Nações Unidas. Os países que a recebem devem honrar e saber o que estão a receber. E, portanto, a última coisa que lhe queria dizer em relação a isso, acho muito bem que Portugal intensifique a sua participação na COP, na vertente de ter um pavilhão, mas também exigindo que a organização desta conferência seja séria e, de facto, preocupada com o clima também para dentro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Rita Matias, do Grupo Parlamentar do Chega, requerente deste requerimento. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, se dúvidas houvessem da importância do Partido Chega nesta Casa, este requerimento prova precisamente isto, porque aquilo que observamos aqui é uma religião climática, uma incapacidade de qualquer outro partido de fazer questões, há uma adoção de dogmas e isto não traz qualidade ao debate democrático, porque a verdade é que da esquerda à direita, à exceção do Chega, todos estão ajoelhados a esta narrativa e ninguém tem coragem de chamar o Sr. Ministro e dizer: Sr. Ministro, Portugal investiu milhares de euros para levar uma comitiva que assumiu compromissos, que está a adotar determinadas políticas públicas. Afinal, em que é que se traduziram estes acordos? O que é que o Sr. Ministro quer fazer? Qual é que é a visão estratégica para Portugal? Portugal tem verdadeiramente de estar ajoelhada a esta agenda globalista, a estes objetivos globais que podem muitas das vezes comprometer os objetivos nacionais? E em democracia penso que questionar é fundamental e até na ciência questionar é fundamental. E pegando nas palavras do Sr. Deputado do Partido Socialista, que dizia isto é uma evidência que não é colocada em causa por ninguém, e pegando também nas várias acusações de que o Chega nega a ciência, eu gostava de clarificar e, ao contrário das intervenções anteriores, dizer-lhe até quais são as minhas fontes e colocar-me à disposição para ouvir as suas e ler e tentar até, eventualmente, confrontar com aquilo que acredito e com aquilo que leio para perceber se posso evoluir no pensamento. Dizer que trago aqui, por exemplo, um estudo de Richard Leadson, que é um professor emérito de Ciências Atmosféricas no MIT e que fala sobre a questão das alterações climáticas e sobre a forma como as políticas públicas estão a ser conduzidas e divide os atores neste cenário em 3 grupos. Um primeiro grupo de cientistas que o Sr. Ministro citou e no qual baseia supostamente a sua ação, que então são os cientistas do painel internacional sobre alterações climáticas da ONU e o IPCC, que acreditam que as recentes alterações são principalmente influenciadas pela queima dos combustíveis fósseis, do petróleo, gás natural
global, carvão, e da libertação consequente de CO2 para a atmosfera, que, no seu entender, é perigosa e pode aquecer o planeta como nunca antes visto. Há um grupo 2 de cientistas, no qual se inclui este professor que acabei de citar, que tendem a ser mais céticos, não negando que a temperatura no planeta está a aquecer. Dizem que há várias razões para o clima poder mudar, desde o Sol, às nuvens, aos oceanos, às variações orbitais da Terra, e dizem apenas que não acreditam que há uma evidência para que as emissões de CO2 sejam o fator dominante para estas alterações. Qual é que é o ponto comum entre estes dois grupos? É que, 1, acreditam que o clima muda sempre, 2, reconhecem que o CO2 é um gás de efeito de estufa, mas ao mesmo tempo é indispensável à vida humana e que, quando emitido para a atmosfera, vai provocar sempre algum aquecimento e isto é inegável e não há nada que possamos fazer para mudar esta questão. 3, acreditam também que os níveis de CO2 aumentam desde o fim da pequena era do gelo, que foi no século XVIII, e, portanto, nestes 200 anos a temperatura aumentou apenas 1 grau Celsius, e é preciso dizer isto, e apenas desde os anos 60 é que se reconhecem que as emissões de gases de efeito de estufa produzidos pelos homens têm tido algum papel de influência e então estas emissões aumentaram de 0,03% para 0,04%. 5, acreditam todos que o clima é tão complexo que não há predições suficientemente confiáveis para dizer que a temperatura média global vai aumentar ou diminuir, e é o próprio relatório do IPCC de 2007 que o diz, quando diz, e cito, a previsão a longo prazo dos futuros estados climáticos não é possível. E, portanto, é perfeitamente legítimo, tendo em conta que há várias narrativas na ciência e é assim que a ciência avança, é perfeitamente legítimo questionar e, acima de tudo, perguntar porquê o alarmismo. E o alarmismo vem de um terceiro grupo, mesmo para concluir, Sr. Presidente, que está a beneficiar claramente com estas questões. É o grupo dos políticos, que recebe dinheiro e poder com o alarmismo, é o grupo dos ambientalistas, que recebe dinheiro e vê as suas organizações satisfeitas porque há cada vez mais uma adesão a esta devoção quase religiosa de que o homem é que é o grande destrutor da natureza, e também a mídia, que vê a sua ideologia tendencialmente de esquerda avançar, e o dinheiro que consegue através das manchetes alarmistas e apocalípticas. E este grupo tem sufocado o debate sério e fundamental nestas matérias e, mais que não seja, utilizando também a referência do Partido Socialista, basta ver que andamos a abrir há semanas as manchetes e telejornais a dizer que as temperaturas estão elevadíssimas mais do que nunca, e a verdade é que temos tido temperaturas perfeitamente amenas nestas semanas, mas chegou-se ao ponto de irmos medir a temperatura no solo em Espanha. Eu tenho que confessar, senhora deputada, que fiquei tão atónito que até deixei passar o tempo para concluir mesmo, vou mesmo por favor. concluir. Chegou-se ao ponto... Eu peço desculpa, é porque eu respeitei todas as intervenções e peço Sim, também sim, respeito para a minha. concluir, senhora deputada. Muito obrigada e vou mesmo concluir. Chegámos ao ponto de, para provar o nosso ponto mediático e a nossa agenda ideológica, chegámos ao ponto de ir medir a temperatura no solo no aeroporto espanhol para dizer que essa temperatura é de 60 graus e que nunca antes vivemos estas questões. Isto gera alarmismo e é preciso dizer que 10% dos jovens portugueses já apresentam sintomas de eco-ansiedade. A pergunta que eu quero deixar ao Sr. Ministro é: as alterações que nós queremos para terminar, trazer... senhora Vou mesmo deputada. concluir. A pergunta que eu quero deixar, se me deixarem, é através do medo que nós queremos provocar alterações de comportamento. Consegue quantificar e, acima de tudo, explicar aos portugueses em que medida é que eles têm que mudar a sua vida para, de facto, aderirem aos objetivos que o Governo, que a União Europeia e que as organizações supranacionais traçaram para o globo? Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, senhora deputada. A história no futuro dirá se a ciência estava errada ou não e se a senhora deputada será transformada no Galileu Galilei do século XXI. Mas isso é outra... Já lhe direi a palavra. Por outro lado, gostava que todos recordássemos as declarações da senhora deputada quando pensássemos a delegação da próxima COP, uma vez que a senhora deputada disse que, basicamente, não tem nenhum sentido ir uma delegação aqui da Assembleia da República. Eu já lhe dou a palavra, senhora deputada. Eu queria recordar que a senhora deputada fez parte da última delegação, onde foi bem integrada e onde todos tivemos o nosso papel na última COP, e era importante que pensássemos
que é importante ir uma delegação também desta Assembleia da República à próxima COP. Obviamente que queremos deputados consequentes com a sua ida à COP, porque ninguém tem que ir contrariado numa delegação parlamentar, nem os colegas têm de sentir que outros deputados vão contrariados às delegações parlamentares. Por isso, senhora deputada, não se sinta obrigada a ir à próxima COP, porque nós iremos lembrar-nos destas suas declarações. Quer a palavra para que efeito? Não sei, eventualmente até Se uma não defesa sabe, da senhora honra, deputada, eventualmente até uma defesa da honra, Pronto, porque achei que se é para a defesa da honra, é para a defesa da honra. Se não sabe, não sou eu que lhe vou Não, dizer. eu iria fazer uma interpelação à mesa, mas acho que na competência de Presidente até excedeu-se um pouco nos comentários que lhe competem enquanto quem preside esta sessão e, portanto, sim, vou fazer uma defesa de honra se o Sr. Presidente assim o permitir. Eu permito e, senhora deputada, eu fui factual relativamente àquilo que disse. Primeiro, relativamente à ciência, a ciência é inequívoca e não existem ciências paralelas, senhora deputada. Eu sei que existe política paralela, agora não existe ciência paralela e é inequívoco os dados, ou são inequívocos os dados que temos relativamente ao aquecimento global, ao efeito do efeito de estufa e a um conjunto de questões. E isso, senhora deputada, por muito que acabemos todos por, aqui na dialética parlamentar, querer utilizar um conjunto de figuras de estilo, há coisas que não se podem negar. Relativamente às declarações que fez relativamente à última COP e à futura COP, acho que é importante que nós tenhamos também responsabilidade, porque tudo, não serve tudo naquilo que é a dialética parlamentar. Mas, como é óbvio, se sentiu que a honra da senhora deputada foi algo lesada, por mim que presido a estes trabalhos, que, como não, dar-lhe a palavra para poder defender a sua honra. Tem a palavra, senhora deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. A dizer que, de facto, a partir do momento em que o Sr. Presidente diz que temos que ser deputados consequentes, deduzo que está a dizer que não sou uma deputada consequente. Eu queria lembrar-lhe que, enquanto membro da delegação que o Sr. Presidente presidia e que eu tive muito gosto de integrar e referiu na minha intervenção inicial, dizer que fui a única deputada que, consequentemente, apresentou um requerimento para solicitar a presença do Sr. Ministro, que muito nos honra com a sua presença aqui hoje, para pedir então esclarecimentos sobre aquilo que foi negociado, sobre os compromissos, e isto mostra, de facto, consequência. O Chega não foi passear à COP27, o Chega foi participar, foi ouvir, foi conhecer por dentro, para depois, antes... Foi, quando diz que não sou uma deputada consequente... Não, eu não disse. Eu disse que temos que ser todos consequentes. Queria aproveitar para esclarecer, porque foram tecidas várias considerações, e já agora, já que me deu a palavra, peço que me deixe apenas concluir, a dizer que, então, para podermos também criticar, para podermos conhecer, para podermos analisar e, acima de tudo, escrutinar a ação do Governo e a ação também da União Europeia e de todas as instituições supranacionais, temos que conhecer e estar presentes e, portanto, em momento algum, quis comprometer a presença e a participação do Chega e espero que esta Comissão não deduza questões que não foram aqui referidas, porque não sei se serei eu, se será outra pessoa qualquer, mas o Chega quer continuar a acompanhar de perto para poder escrutinar e acompanhar estas matérias. Depois, dizer que o Chega não negou a ciência, o Chega trouxe outras perspectivas, porque sabem que em nenhuma matéria a ciência é absolutamente consensual e, acima de tudo, a posição que o Chega tem dito aqui é que é possível programar a ciência através de financiamentos públicos. Falo com experiência própria, fui gestora de ciência num centro de investigação e, portanto, bem sei que a investigação é programada através dos financiamentos e daquilo que são as diretrizes nacionais ou internacionais. Só assim se ganham concursos para poder ter algum tipo de financiamento. Isto é uma forma de condicionar a ciência e, em terceiro, uma vez mais, não negando a ciência, fui a única que trouxe referências científicas e, portanto, não quero que me coloquem como... Citei-lhe um professor do MIT... Eu não neguei, mas disse que... e vou mesmo concluir, mas sim, citei um outro professor do MIT e acho que é tão legítimo como qualquer outra referência, portanto, peço apenas que respeitem e, acima de tudo, que não tratem estas matérias como se fossem dogmas e como se não pudéssemos questionar, porque tanto quanto sei, vivemos numa democracia e o tempo da outra senhora já lá vai. E, pelos vistos, não sou eu que sou a saudosista desse tempo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dizer-lhe que duas... Deixe-me só dizer-lhe duas coisas, Sra. Deputada. Eu, quando referi aquilo que disse relativamente à COP, é porque penso que verdadeiramente importante nós também nos temos que escrutinar uns aos outros dentro da Comissão relativamente àquilo que dizemos. E se a senhora deputada e o seu grupo parlamentar não entendem como valoroso aquilo que deixou, não só intuiu, como foi muito claro, e por isso... eu quis aqui referir. Relativamente à ciência,
Eu não sabia desse passado da senhora deputada como gestora da ciência, saúde, mas eu tive alguma experiência, pouca, leve, científica, e eu nunca condicionei nem quem financia, nem quem escrutina a ciência. A ciência faz-se de provas, de método científico, e é isso que temos. Agora, as acusações que faz relativamente ao facto de um conjunto de grupos científicos tentarem condicionar o financiamento são suficientemente graves para chamar aqui quem entender para pôr em causa esses financiamentos. Se tem provas do seu passado profissional que põem em causa o financiamento da ciência em Portugal, é muito importante que o diga, porque não estamos a falar de uma questão de sumenos, estamos a falar daquilo que é a política científica em Portugal e a forma como se faz. Por isso, eu queria dar a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves para continuar, e tenho até 4 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. O Chega apresenta-se neste debate supostamente contra uma alegada visão alarmista e apocalíptica, com um discurso alarmista e apocalíptico sobre tudo aquilo que envolve estas questões das alterações climáticas e, portanto, eu gostava de falar um bocadinho sobre a COP. Penso que é importante, já que estamos aqui, podermos discutir um bocadinho sobre algumas das consequências da COP e das decisões políticas que dizem respeito à COP. Em primeiro lugar, gostávamos de dizer que a COP não tem conseguido eludir as responsabilidades do sistema capitalista na destruição do planeta, não tem conseguido, apesar de muitos esforços para procurar eludir essa responsabilidade, não tem conseguido eludir também a insuficiência dos objetivos de redução global de emissões de gases com efeito de estufa que têm sido estabelecidos nas próprias COPs, nem tem conseguido esconder a intenção por parte dos países mais desenvolvidos de sacudir a água do capote face às suas responsabilidades históricas no conjunto das emissões ao longo dos últimos tempos. Aliás, as sucessivas COP têm-se afastado de um princípio de responsabilidade comum, mas diferenciada, e aqui a diferenciação é muito importante porque, de facto, há uma diferença quer em relação à emissão histórica e às responsabilidades dos diferentes países, dos países desenvolvidos em face dos países em vias de desenvolvimento, que é necessário ter em conta, e também de uma certa hipocrisia, quando nós vemos que grupos económicos dos países desenvolvidos deslocalizam as suas produções para países em vias de desenvolvimento e depois condenam os países em vias de desenvolvimento pela emissão, enfim, associada à produção desses mesmos bens que deixam de ser produzidos na Europa, nos Estados Unidos da América, passam a ser produzidos em países em vias de desenvolvimento e depois procura-se impedir que esse desenvolvimento também chegue a esses países, e as emissões são calculadas sempre do ponto de vista da produção e não do ponto de vista do consumo, porque nós cá, nos países desenvolvidos, continuamos a ter o consumo desses produtos, apesar de eles estarem a ser produzidos noutra parte do planeta. E, portanto, tem havido aqui uma sucessiva tentativa de desresponsabilização dos países desenvolvidos que o PCP tem alertado sempre que temos tido estas conferências. Agora, nesta última COP, em Sharm el-Sheikh, abriu-se uma possibilidade da criação de um fundo para cobrir perdas e danos e que tem sido valorizada pelos países em desenvolvimento. No entanto, esse mecanismo carece de posterior aprofundamento e de qual o mecanismo concreto que vai ser criado para precisamente reparar as perdas e danos para os países em vias de desenvolvimento. E o Sr. Ministro referiu que o Portugal acompanha as posições da União Europeia, mas a verdade é que sobre esta matéria, a União Europeia, sobre esta matéria do mecanismo de perdas e danos, a União Europeia tem condicionado esse mecanismo a uma reforma dos bancos de desenvolvimento e a uma aposta no estabelecimento de seguros. Portanto, mais uma vez procurando empurrar para o sistema financeiro, empurrar para o estabelecimento de mercados e de seguros que, no fundo, vão contribuir para a financiarização também deste mecanismo de perdas e danos, e tem sido essa a posição da União Europeia que tem atrasado a implementação deste sistema, que pode, de facto, ter efeitos positivos, mas para isso é necessário que ele seja consequente e que não seja uma forma de também aqui
retirar-lhe eficácia e também empurrar para o sistema financeiro aquilo que tem que ser uma responsabilidade dos Estados assumida nesta conferência. Portanto, gostaria de saber se também nessa matéria acompanha as posições da União Europeia, que, na nossa opinião, vão ao contrário daquilo que seria necessário. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo cumprimento do tempo e dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei extremamente rápido, até porque eu tenho interesse em que esta audição seja rápida também. Sr. Ministro, dizer apenas e só que as COP são absolutamente necessárias, mas estão-se a tornar quer absolutamente triviais, quer, por outro lado, permanentemente uma desilusão. E esse é o problema fundamental. Da mesma forma que o Chega, que não acredita nas alterações climáticas, se faz passear na COP, na delegação da Assembleia da República, também temos vários países produtores de petróleo que investem muitíssimo na COP para exatamente não mudar nada estruturalmente na economia. Não por acaso, a próxima COP até vai ser novamente patrocinada por esses países. E desse ponto de vista, o que nós assistimos é uma tentativa de lavar imagens, as várias imagens, para que nada mude e que as alterações climáticas não sejam devidamente combatidas. Creio que, do ponto de vista do governo português, há aqui muito por fazer, também nesta diplomacia ambiental, e é desse ponto de vista que estamos alinhados com esta pretensão, mas não nos desviamos da realidade que está atualmente a existir nas diversas COP que estão sendo levadas a cabo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra ao Sr. Ministro para uma intervenção até 15 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Se achar bem, depois partilharei também a palavra com Muito a bem. Sra. Secretária de Estado. Eu vou fazer alguns comentários, depois até a Sra. Secretária de Estado pode aprofundar em concreto todo o trabalho que temos estado a fazer de preparação para a COP28, em todos os comentários relativamente às intervenções que foram feitas aqui. Primeiro dá nota que o Sr. Deputado António Matorinho fala da questão do envolvimento de outras geografias, nomeadamente Índia e China. Nós todos sabemos que hoje nós não conseguiremos atingir os resultados que se propomos numa COP em termos internacionais do ponto de vista das reduções das emissões, sem envolver, obviamente, os países que representam uma maior percentagem da população, crescimento, consumo, porque há uma relação direta entre a capacidade que temos de nos desenvolvermos e desacoplar esse desenvolvimento das emissões. Tem existido a parte da União Europeia, foi-nos relatado no último Conselho Informal, por parte do Vice-Presidente da Comissão Europeia, contactos permanentes no sentido da União Europeia com a China, com a Índia, no sentido de assegurar compromissos. Foi-nos também relatados alguns desenvolvimentos positivos relativamente à capacidade que estes países têm tido, entre outros aspectos, também eles de apostar nas energias renováveis, se bem que sabemos que muitas vezes estes processos andam a par. Há processos de grandes desenvolvimentos de energias renováveis nestes países, ao mesmo tempo que também há, infelizmente, ainda uma grande dependência do ponto de vista de combustíveis fósseis, ou mesmo de carvão, e é algo que tem um impacto muito significativo do ponto de vista das emissões. Depois dar nota, um aspecto que o Sr. Deputado refere, que eu queria também referir, quer dizer, na última COP eu não dei nota disso, aquilo que foi a participação de Portugal na última COP, para além, obviamente, acompanhar as posições da União Europeia, naquilo que eu relatei, que foi a preocupação que a União Europeia teve de garantir que a COP27 não recuava face aos compromissos de Glasgow, garantir que a COP27 não terminava sem uma declaração de compromisso, portanto, garantir de alguma maneira que não havia uma divisão na COP entre os países em vias de desenvolvimento relacionado com o tema do loss and damage e não havia um recuo relativamente aos compromissos de financiamento climático, e a União Europeia teve um papel muito importante, porque a União Europeia é claramente o espaço geográfico em termos mundiais mais ambicioso de todos e que quer claramente dar o exemplo. Houve um problema, obviamente, pelo facto da guerra impactar aquilo que é a Europa, a necessidade da Europa ter tido preocupações claras com a segurança de abastecimento, que em muitos lugares significou, e felizmente este ano estamos a recuperar, já vou falar de Portugal também relativamente a isso, mas que significou, obviamente, em muitos aspectos, desvio daquilo que era o percurso que estava a ser naturalmente seguido pela União Europeia desde 2015, em muitos aspectos implicou, obviamente, por um período temporário, que agora já felizmente já começamos a ver resultados, a necessidade da segurança de abastecimento ter passado para o topo das preocupações em consequência da guerra. Isso gerou, naturalmente, aspectos de dificuldade de relacionamento com outras geografias internacionais, mas eu acho que a União Europeia fez um esforço muito grande para que a confiança não se perdesse na COP27. Mas queria dar nota que Portugal, na COP27,
passou a fazer parte, membro de pleno direito de uma aliança que é a BOGA, que é Beyond Oil and Gas Alliance, coloca-nos como um dos países mais ambiciosos do ponto de vista das renováveis. Depois, e também o aumento da ambição relativamente ao financiamento para a cooperação, que foi sinalizado pelo Sr. Primeiro-Ministro na COP, tinha muito a ver com o aumento do apoio para o financiamento no âmbito do Fundo Ambiental, mas depois também se traduziu no Acordo de Cabo Verde referi. Depois queria subscrever integralmente e fazer a ponte entre aquilo que foi a intervenção, o início da intervenção do Sr. Deputado Carvalho e a intervenção do Sr. Deputado Rita Matias. Eu já me vou debruçar em concreto relativamente à intervenção do Sr. Deputado Rita Matias, só quero dizer ao Sr. Deputado Carvalho que é muito positivo ver que existe, sob essa perspectiva, um consenso alargado. É muito importante, e eu quero subscrever que é muito importante a posição do PSD em concreto, e em particular da posição do Sr. Deputado Carvalho, porque, olha, não é preciso ir muito longe, basta olhar para a Espanha. Eu nunca fiquei na minha memória um cartaz do Vox, que é uma mão a atirar para o caixote do lixo, os ODS, tudo o que significa, os símbolos da igualdade de género, os símbolos da igualdade de direitos entre as pessoas. E é muito perigoso o período que vivemos, e é muito importante as posições que aqui foram expressas pelo PSD e pelo Sr. Deputado Carvalho. Quero mesmo registar isto de forma muito sentida, porque em muitos aspectos é muito importante trabalhar o espaço do progressismo contra o espaço do conservadorismo e da regressão de direitos e a regressão até daquilo que é o conhecimento. Depois queria dar nota dois aspectos em concreto. O Sr. Deputado ontem fez referência à questão da incorporação das renováveis no consumo final de energia. Eu depois acabei por dizer isso na audição ontem, o Sr. Deputado já cá não estava. Mesmo em relação ao consumo final de energia, há um crescimento de 12% desde 2015, porque passa de 30,5% em 2015 para 34% em 2022. O Sr. Deputado pode confirmar, mesmo relativamente a essa matéria, há um crescimento de 11%. Claro que vai ver que é um crescimento mais lento, mas é um crescimento felizmente sustentado nos últimos anos, que passa vários governos e que é um crescimento progressivo, o que nos permite convictamente acreditar, e se formos olhar depois para os aspectos que condicionam uma maior rigidez na incorporação, vamos ver que a mobilidade, que a descarbonização da economia são aspectos centrais. Portanto, se nós conseguirmos, com a estratégia de energias renováveis, começar a incorporar energias renováveis na mobilidade, na economia, como é a nossa intenção, tendencialmente também esse indicador vai crescer. Depois dar nota relativamente a 2022, o Sr. Deputado fala bem que houve um aumento das emissões de combustíveis fósseis. Há uma razão em concreto, eu estava há pouco a falar sobre isso. Em 2022, fruto da seca e do contexto que nós vivemos, da guerra, Portugal teve, pela sua particularidade do seu sistema elétrico nacional, teve que aumentar a produção de energia elétrica com base em gás. E, portanto, nós tivemos essa particularidade. A incorporação de renováveis na produção de eletricidade no ano passado foi de 57%, portanto, abaixo do ano anterior. Porquê? Porque nós, em cima de um contexto complexo, tivemos o tema da seca que nos afetou substancialmente. Este ano já verificará que nós reduzimos substancialmente o consumo de gás e, portanto, aumentámos a percentagem de incorporação. Depois também houve substituição de gás por outros combustíveis fósseis, e isso também afeta, do ponto de vista, as nossas emissões. A nossa expectativa é que isto tenha sido um ano essencialmente afetado pelo tema relativo à necessidade de produção de eletricidade por gás, de uma maior incorporação de fuel óleo, mas que tenhamos outra vez no ano de 2023 um restabelecimento do ponto de vista daquilo que são os nossos objetivos. Os últimos dados que nós temos são os dados de 2021 e falam de uma redução de 34,5%, 35% face a 2005, o que nos coloca acima daquilo que é os compromissos que deveríamos ter nesta fase a caminho de 2030. Portanto, nesse sentido, somos um país que está a cumprir com aquilo que são os objetivos que tem estabelecido. Depois queria dar nota também relativamente ao tema, fica aqui a nota relativamente ao tema da COP. Realmente há incongruências que o Sr. Deputado detecta e que são verdadeiras, quer dizer, são evidentes, e que nós todos temos que registar e procurar denunciar. Relativamente à Sra. Deputada Rita Matias, eu queria dar nota do seguinte. A Sra. Deputada vai sempre encontrar uma referência qualquer científica, mas eu quero lhe explicar o que é o painel do IPCC.
O painel do IPCC tem 195 membros, países. Portanto, tem um contributo internacional alargadíssimo. Existe desde 1988, faz parte das Nações Unidas, é um órgão das Nações Unidas. Faz parte daquilo que é a Agência Ambiental das Nações Unidas e da Organização Mundial de Meteorologia. É um contributo, não é de uma pessoa que a Sra. Deputada cita. São 195 membros. Todos os países que contribuem com os seus conhecimentos científicos. É um órgão das Nações Unidas. Não é uma coisa que se rebate com o cientista que a Sra. Deputada cita. É um consenso generalizado do ponto de vista científico, que tem um trabalho, um contributo de décadas e que nos faz esta avaliação e que nos diz concretamente quais são as consequências. Ignorar isto é muito arriscado, Sra. Deputada. É porque a Sra. Deputada fala como se não houvesse consequências. As consequências que existem do ponto de vista dos impactos das alterações climáticas nos países. Porque se diz muito claramente que se nós não travarmos o crescimento do ponto de vista, nomeadamente da temperatura, face aos níveis pré-industriais, as consequências são enormes do ponto de vista da subida do nível médio dos oceanos, o impacto em países costeiros como o nosso, o impacto do ponto de vista das ondas de calores e os fenómenos extremos do ponto de vista atmosférico que nós sentimos, ondas de calor, chuvas intensas, o impacto que isso tem em múltiplos países. E, obviamente, há países muito mais expostos do que Portugal, mas num país como o nosso, bastante exposto. Depois, as consequências que nós temos... Repara o que é que teria sido se o nosso país tivesse tido uma maior exposição a combustíveis fósseis no contexto de uma guerra como a que vivemos no ano passado. O que aconteceu a países que estavam profundamente expostos? Como se não houvesse consequências. Como se não houvesse consequências económicas, sociais, ambientais, que têm impactos na vida das pessoas, que são consequências que estão diretamente expostas a estas situações. A exposição à seca, por exemplo, tem consequências dramáticas. A União Europeia identifica, felizmente, quais são os impactos financeiros do ponto de vista daquilo que são as alterações climáticas e são brutais. A Sra. Deputada fala como se só existisse. Pois quero dizer outra coisa. Do ponto de vista do nosso país, e como dizia há pouco o Sr. Deputado, o Carvalho, e bem, aquilo que é a estratégia que nós temos do ponto de vista da promoção das renováveis é uma estratégia que simultaneamente responde ao tema da redução das emissões e da mitigação, mas ao mesmo tempo é uma estratégia de competitividade do nosso país. É uma estratégia de desenvolvimento industrial, de criação de emprego, oportunidades para as novas gerações, salários mais bem pagos. É isso que nos diz a experiência, é isso que nos tem dito a capacidade que nós temos de atrair investimento. Vai ver quais é que são os investimentos diretos estrangeiros que querem vir para Portugal e vai ver quantos desses é que dependem de energias renováveis e da capacidade que o país tem de ter uma alta incorporação de energias renováveis no seu mix energético. Vai ficar surpreendida, são quase todos. Quase todos. A Sra. Deputada não está a perceber, é que nem a economia acompanha. É que nem a economia acompanha. Vai ver que as suas posições estão de tal ordem isoladas que nem alguns dos países que a Sra. Deputada gosta de citar a acompanham. Porque estão todos, obviamente, a perceber que o contexto tem que ser um contexto de alteração, de descarbonização. Ou porque deixarão de ter mercados, ou porque necessariamente vão ter consequências brutais no seu perfil económico. E verdadeiramente o que as economias têm que fazer, o que os países têm que fazer, o que as empresas têm que fazer, é acelerar. Por uma estratégia de competitividade, por uma estratégia de desenvolvimento, e o nosso país só tem a ganhar com isso. Sra. Deputada. Claro que nós temos, e vamos ter daqui a pouco uma discussão, temos que ter o cuidado para não deixar as pessoas ficarem para trás, temos que ter o cuidado de ter processos de incorporação, de processos de dar espaço, tempo para a descarbonização, e nós temos tido posições relativamente a essa matéria. Eu termino só para dizer que... em concreto, relativamente ao loss and damage, dizer só que há um mosaico de soluções, não temos nada contra o facto da União Europeia diversificar as fontes de financiamento. Muito obrigado. Deixo então o tempo restante para a Sra. Secretária de Estado. Tenha 2 minutos e 20. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito obrigada por esta oportunidade de discutirmos aqui a COP e as consequências para o nosso país.
A senhora deputada Rita Matias pediu leituras, pediu referências, já aqui falámos muitas vezes do relatório do IPCC, podemos dar-lhe outras referências e terei muito gosto em partilhá-las consigo. Temos as fact sheets da Organização Mundial de Saúde, temos os relatórios da Organização Meteorológica Mundial, temos o Observatório da NASA, e todos referem a emergência climática e a necessidade de políticas que respondam a essa emergência. Trouxe-nos aqui um cientista, sabe muito bem que esse cientista é, na verdade, muitíssimo disputado quanto às posições que apresenta, e podemos também partilhar consigo muitos relatórios de outros cientistas que contestam as conclusões que esse cientista do MIT nos traz. Portanto, talvez possamos partir deste ponto de que concordamos com a ciência, a evidência que a ciência nos traz é que, efetivamente, são necessárias políticas públicas que respondam à emergência climática. Perguntou-nos, e muito bem, qual é que é a visão estratégica que temos, então, e, na verdade, a visão estratégica que trazemos pretende transformar aquilo que apelidou de medo climático e de ansiedade face às alterações climáticas em esperança. O Sr. Ministro referiu aqui as oportunidades que essa transição energética e essa transição climática trazem para o nosso país e, por isso mesmo, enquanto Governo, colocámos a transição energética no topo das prioridades. A Lei de Bases do Clima reflete precisamente esse consenso nacional com as medidas de transição climática e de transição energética, e o Plano Nacional de Energia e Clima, que apresentámos no dia 30 de junho, uma versão preliminar, é o instrumento, o principal instrumento de políticas públicas nesta área. E, portanto, convido-a, e convido os senhores deputados, naturalmente, a participarem neste exercício de revisão do nosso Plano Nacional de Energia e Clima, porque é aí que, em conjunto, definimos as políticas públicas até 2030 e, por exemplo, que estabelecemos o objetivo de redução de emissões em 55%, com um conjunto de metas setoriais e de áreas de ação que depois lhe dão resposta. Portanto, este é o momento de discutirmos essas políticas, de construirmos essas políticas e de robustecermos o documento que agora apresentamos. A nível global, a transição climática tem também, como vários dos senhores deputados referiram, de ser uma transição justa, até porque de outra forma não será sustentável, e por isso mesmo Portugal tem contribuído para a discussão tanto do Fundo de Perdas e Danos como para os mecanismos de financiamento dos países em desenvolvimento. O Sr. Ministro referiu a iniciativa pioneira com Cabo Verde. Vamos continuar a trabalhar nessa frente e concordo com o Sr. Deputado do PCP quando diz que a União Europeia devia fazer mais ou podia fazer mais nesta área do financiamento. A COP nos Emirados, na verdade, é uma oportunidade para termos diferentes geografias à mesa e também para que essas diferentes geografias encarem a oportunidade da COP como um momento para fazer diferente e para conseguir compromissos que noutras circunstâncias não conseguiram. A transição justa a nível global tem que se traduzir também necessariamente numa transição justa a nível nacional, e é isso que temos feito com oportunidades de emprego ao longo do território e também com um combate muito sério à pobreza energética. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado, e damos por terminada esta... Sim, para que efeito, Sra. Deputada? Para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Então diga lá sobre a condução dos trabalhos, Sra. Deputada. Sim, ia pedir ao Sr. Presidente que pudesse distribuir um documento que o Chega fará chegar aos serviços, que é, na verdade, o relatório do IPCC de 1989, que predizia que nações poderiam estar submergidas nos anos 2000 e, pasmem-se, chegámos aos anos 2023 e nenhuma das nações que estava previsto foi submersa, e, portanto, este relatório foi feito pelos 195 membros, pelo órgão enaltecido pelo Sr. Ministro, apenas para dar nota que às vezes as predições falham, e foi isso que o Chega alertou nesta comissão. Obrigada. Agradeço, Sra. Deputada. Se fizer chegar aos serviços, os serviços irão distribuir esse relatório de 1989 do IPCC. Dou então por concluída esta audição e interrompemos os trabalhos um minuto, só para, basicamente, que o Sr. Secretário de Estado do Ambiente, que sei que está, se possa incorporar, e, basicamente, para cortarmos o sinal também da RTB e começar novamente o sinal. Obrigado.